O assunto de hoje será sobre Apolo, Áquila e Priscila. São personagens bíblicos que pouco aparecem nos textos bíblicos, mas a sua história é impactante. É de muita relevância para nós, nos trazendo aprendizado riquíssimo que são edificantes para a nossa fé. O assunto será mais voltado a Apolo, visto que este era pregador, eloquente e fervoroso de espírito, conhecendo somente o batismo de João Batista, mas foi surpreendido por aquilo que ele precisava ouvir, e o trabalhar de Deus foi muito grande em sua vida. A meditação de hoje será com base no que está escrito em Atos dos Apóstolos capítulo 18, versículo 24 a 28. E agora vamos ao comentário. Hoje iremos comentar sobre um personagem, que a sua história na Bíblia é bem pequena, no entanto, deixou para nós lições preciosas. Priscila e Áquila eram um casal judeu convertidos ao cristianismo, era fruto do trabalho evangelístico de Paulo. Acredito que na vida deste casal, tinha o selo do Espírito de Deus, isto é, eles serviam ao Senhor com prazer, até porque tinham sido discipulados por Paulo. Isto para eles era uma oportunidade oferecida por Deus, por isso, zelava pelo compromisso de viverem a vontade do Senhor Jesus. Em Éfeso, eles observaram um certo judeu, que era da cidade de Alexandria, e este pregava com fervor de espírito, convencendo muitos judeus que Jesus era o Cristo. Áquila e Priscila ficaram maravilhados pela eloquência e sabedoria em falar com profundidade dos escritos das Sagradas Escrituras, tanto do Pentateuco, assim como os demais livros que formavam o Antigo Testamento. Ao todo já existiam os 39 livros que é desde Gênesis a Malaquias. Apesar da eloquência de Apolo e seu entendimento profundo das Escrituras, Apolo precisava ter ensinos necessário e fundamental sobre o batismo cristão, até porque até aquele momento ele só conhecia o batismo do profeta João Batista. Ainda não tinha sido revestido do poder do alto, como hoje compreendemos como o batismo no Espírito Santo. Apesar que ele ainda não conhecia o batismo com o Espírito Santo, mas, mesmo assim ele possuía o Espírito Santo de Deus em sua vida. Até gravamos um vídeo neste canal, com o tema, a diferença em ter e ser cheio do Espírito Santo. Se você quer entender um pouco melhor sobre este assunto, vou deixar um link na descrição deste vídeo para você acessar e assistir. Assim, você vai ter uma compreensão melhor do assunto. Foi revelado pela atitude de Apolo, o fruto do Espírito. Ao receber com humildade as orientações de Áquila e Priscila, e posteriormente ensinos valiosos pelo apóstolo dos gentios, que era Paulo. Acredito que o Espírito Santo trabalha na vida de cada pessoa quando este dá lugar, sendo que ele capacita a cada convertido para viver a vontade de Deus. Fazendo uma leitura da palavra em Atos dos Apóstolos capítulo 19, versículo de 1 a 7, vamos encontrar uma outra passagem importante que nos alegra em saber que o Senhor Deus tem a sua forma de trabalhar, e vai além dos nossos entendimentos. É só observar que este capítulo nos dá informações de Paulo em Éfeso, em uma das suas viagens. Encontrou um grupo de discípulos, que eram fiéis, tementes a Deus e provavelmente tinham um conhecimento aprofundado nas Escrituras. Por que falo que provavelmente tinham um profundo conhecimento nos escritos das Sagradas Escrituras? É porque, mesmo que conhecia só o batismo de João, muitos estudavam a palavra de Deus para provar que a sua fé em Cristo era verdadeira, e que realmente Cristo Jesus era aquele, a quem os profetas tinham anunciados. E quando o apóstolo Paulo os tinha encontrado e vendo a fé deles e a coragem de servir ao Senhor Deus, e dar testemunho de Cristo, Paulo perguntou a eles se já tinham recebido o Espírito Santo. Eles falaram que nunca tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo. Eles não conheciam a doutrina sobre o Espírito Santo de Deus. Só eram batizados no batismo de João Batista. Porém, o apóstolo os batizou nas águas e foram revestidos do Espírito de tal forma que falavam línguas e profetizavam. Ainda falando sobre Apolo, que também recebeu ensino sobre a fé cristã, isto é, ele teve um aprendizado em partes que ele ainda não conhecia, para ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Isto fez diferença em sua vida de tal maneira que fortaleceu ainda mais a sua fé.
Seu conhecimento foram cada vez mais aprimorando, e ainda com o revestimento do Espírito de Deus em sua vida, se tornou um pregador e ganhador de almas para o reino de Cristo. Se observarmos o que está escrito em 1 aos Coríntios 3, versículo 6, o apóstolo Paulo faz um comentário sobre ele e Apolo. Até porque Apolo esteve algum tempo na igreja de Corinto, e ali fez um trabalho importante. E a igreja se admirava sobre a sua eloquência, conhecimento, e por explicar de forma precisa, dando ensinamento convincente ao povo de Deus ali. Apesar das mensagens serem edificantes, e a intenção dele era agregar valor para que o nome do Senhor fosse glorificado, e vidas fossem despertadas na unção do Espírito Santo, houve grupo de pessoas naquela referida igreja que dizia: eu sou de Apolo, outros diziam: eu sou de Paulo, e outros de Cefas, e outros diziam: eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo advertiu a igreja de Corinto, que a maneira que eles estavam agindo era partidarismo, e não edificava o corpo de Cristo. Então Paulo explicou à igreja, que ele Paulo plantou, por ter iniciado aquela igreja ficando ali 1 ano e 6 meses, desde o seu início. Atos dos Apóstolos 18, versículo 11. E Apolo substitui a Paulo, enquanto ele tinha ido a Éfeso levar o conhecimento do Evangelho de Cristo. A igreja frutificou, houve resultados por meio do trabalho de Apolo, porque ele regou o que havia sido plantado por Paulo. Os resultados foram impactantes, a igreja percebeu que houve crescimento, e acredito que tanto na conversão de novos convertidos, como em avivamento do Espírito. Era justamente isto que Paulo queria que a igreja compreendesse. Que cada um faz a sua parte, e o Senhor dar o crescimento de acordo com o empenho de cada um dos que fazem a sua obra. Vamos explicar um pouco melhor, para que você possa entender. Olha só a expressão de Paulo. Eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Perceba que o Senhor é quem dá o crescimento, porém, vale a pena notar que o crescimento é de acordo com o trabalho que fazemos. Exemplo. Por mais que Paulo tivesse feito uma boa semeadura, mas, na sua ausência, Apolo que ficou o substituindo não tivesse preparo algum, isto é, não tivesse sido capacitado para aquela obra. Certamente o trabalho do Senhor não cresceria ali, visto que o trabalhar de Deus neste sentido, é de acordo com a forma que o obreiro trabalha. Deus faz o que o homem não pode fazer. Temos exemplo de Cristo, quando foi ao sepulcro de Lázaro. Ordenou que pessoas humanas tirassem a pedra, e depois ele fez o que ninguém poderia fazer, que era ressuscitar a Lázaro que estava morto há 4 dias, o fazendo voltar à vida. Leia em sua Bíblia, no Evangelho de João 11, versículo 39 a 45. Poderia Cristo fazer ali um espetáculo, fazendo aquela enorme pedra sair sem auxílio humano, mas não fez. Porque o Senhor quer a participação de cada um de nós, para que sua obra seja concluída aqui na terra. Temos o exemplo de Eliseu, o profeta de Deus, que ordenou os soldados cavarem valas no deserto, e não houve chuvas, ventos e nem trovões, porém o Senhor fez surgir águas no deserto que salvou 3 grandes exércitos com seus reis, e todos animais. Leia no 2º livro dos Reis capítulo 3, versículos 16 a 20. Espero que este conteúdo tenha sido útil a você, e que seja edificante à sua vida. Reveja este vídeo quantas vezes for necessário, e não esqueça de fazer anotações das partes principais que mais for importante a você, e faça pesquisa, estude e converse com alguém sobre o conteúdo estudado. É uma forma de treinar o seu cérebro, isto fará com que você tenha domínio sobre o assunto com mais rapidez. E não esqueça de orar ao Senhor, pedindo sabedoria para que possa entender e transmitir os ensinos de Cristo a outras pessoas. Este é o canal Ensino Bíblico e Oração. Conteúdo, edição e produção: Jodilson Veloso, o Marcelinos. Se é novo por aqui, se inscreva neste canal, compartilhe, comente e aperte o sininho para ser notificado quando novos vídeos forem postados. Que o Senhor Deus em Cristo abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.